Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Mateus 8, de 18 a 22. Mateus 8, de 18 a 22, que tem por tema: Por que Jesus põe à prova os que querem segui-lo? Por que Jesus põe à prova os que querem segui-los? Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos e irmã, seguir a Jesus não é fácil. Para seguir Jesus não é fácil. É preciso abrir mão de muitas coisas. E não é qualquer coisas. Você precisa abrir mão de coisas que você mais gosta nesse mundo. Não é verdade? O que tu gosta, será que é o teu trabalho? Que tu mais gosta? Será que tu gosta são as músicas ainda do mundo? Será o que tu gosta é os teus amores? Será que tu gosta ainda está enraizado na tua mente? Então você precisa abrir mão das coisas que você gosta para seguir a Jesus. E não é qualquer coisa, é aquelas coisas que a gente mais gosta, seja um colar, seja um brinco, um anel, um filme, seja ele qual for um filme, uma série, qualquer coisa você precisa abrir mão dessas coisas para seguir a Jesus. Amém? Glória a Jesus. E nessa passagem a gente vai ver que pessoas pediram para se aproximar de Jesus, mas queriam um tempo, não era naquele momento. Amém? Então você vai ver por quê? Porque Jesus põe à prova as pessoas que querem seguir. Você vai saber também o propósito das provações. Você vai saber também exemplos de provações. Amém? Glória a Jesus. Então fique comigo até o final que eu vou revelar para você tudo isso. Amém? Mas antes de dar continuidade, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse aqui, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: Por que Jesus põe à prova os que querem segui-lo? Amém? Na passagem de Mateus 8, 18 a 22. Abra sua Bíblia para acompanhar comigo aí. Mateus 8, de 18 a 22, que diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Amém? Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém? Glória a Jesus. E o outro discípulo lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou Jesus. Porém, Jesus lhe disse: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o que a gente vê nessa passagem aqui é que todos aqui estavam colocando desculpa para seguir Jesus, depois colocando em segundo plano. Não é verdade? Porque naquela época de sepultar os mortos, passava meses, né? Então ele queria passar meses para depois seguir Jesus. E nesse período, você vê, se você estiver afastado do caminho, se você não estiver meditando na palavra, buscando o conhecimento, buscando a aproximação, o inimigo vai te jogar as coisas do mundo. E a gente sabe que muitas coisas do mundo não são ruins, né? O pecado não é ruim, o pecado é bom, por isso que muita gente peca.
porque o pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém queria. Não é verdade? Se fosse ruim, ninguém queria. E Jesus disse aqui, a raposa tem seus covis, as aves do céu têm seu ninho, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, Jesus disse, mesmo assim, meu filho, você quer me seguir? Eu estou indo para a cruz, eu vou ser crucificado, eu vou ser chicoteado, eu vou ser esbofeteado. O mundo não me ama, o mundo não me ama. Então, se o mundo não me ama, você não vai me amar. Não é verdade? Então, eles estavam botando desculpas e mais desculpas. Então, não adianta você ir na igreja, se emocionar com louvores, né? Gostar daquela pregação e depois sair da igreja vazio. Alguém pergunta, qual foi o culto? O que o pregador falou? E você não vai saber discernir e nem falar nada. Não é verdade? Mas, irmão, mas por que Deus põe a prova? Qual a finalidade? Por quê? O que Deus quer fazer com isso? Primeiramente, eu quero dizer a você que Deus quer testar cada um de nós. Deus quer saber se realmente a gente quer seguir Ele de verdade e de coração. Se realmente nós estamos dispostos para a mudança. Não é verdade? O Evangelho não é Evangelho de oba-oba. Seguir a Jesus não é seguir Jesus da boca para fora. Amém? É ter ordenança, é ter obediência, é ter disciplina, é colocar Jesus em primeiro lugar, sempre. Amém? Glória a Jesus. Mas por que Jesus colocava os seguidores dele à prova? Jesus testava aquele que queriam segui-lo para verificar a profundidade de sua fé e compromisso. Por quê? Para mostrar ou mostrando que segui-lo é uma decisão que exige renúncia, prioridade e prioridade absoluta e disposição para viver de acordo com a fé. Mesmo em meio à dificuldade, essas provas serviam para identificar discípulos de verdade, que estavam dispostos a entregar tudo e não apenas alguém que se beneficiasse superficialmente do contato com ele. Amém? Glória a Jesus. Mas, como eu te falei, existe propósito da provação. E quais são os propósitos das provações? O propósito das provações são avaliar a sinceridade do compromisso, ensinar a verdade, a verdadeira prioridade, e demonstrar a realidade da vida de fé e preparar para a missão. Amém? Glória a Jesus. Como assim? Preparar para a missão. Ao provar a fé dos discípulos, Jesus os preparava para os desafios que enfrentariam mais tarde ao pregar o Evangelho. Amém? Glória a Jesus. Então não é um evangelho de oba-oba. Amém? Então, exemplos das provações. Você sabe quais são? Exemplos da provação são os escribas, né? Os discípulos que queriam segui-lo, o Pai. São dois. Primeiro, os escribas. Um homem que dizia querer segui-lo, mas que Jesus confrontou, mostrando que o caminho exigia que ele não tivesse onde reclinar a cabeça, ou seja, nenhum lugar fixo de descanso ou segurança. Mesmo assim, tu quer seguir a Jesus? Jesus estava colocando ele à prova. Não é verdade? Os discípulos que queriam sepultar o seu pai, é o que a gente falou logo cedo. O homem que pediu para seguir Jesus, após sepultar seu pai, foi repreendido. Jesus lhe disse, para deixar os mortos sepultar os próprios mortos, indicando a urgência e a prioridade de segui-lo imediatamente. Amém? Glória a Jesus. Então Jesus quer que eu e você coloque ele no centro da nossa vontade, que ele seja a nossa prioridade. Não é verdade? No livro de Isaías 53 diz, seja forte em meio às lutas e à adversidade, suporta as dores do processo, pois o propósito do Senhor é muito maior. Não permita que nada e ninguém venha te impedir de cumprir o propósito e a missão para o qual o Senhor lhe designou. Deus tem um propósito na sua vida, vida que vai mais além. Fortaleça-se na presença do Senhor.
Busca Ele com intensidade a fim de suportar as dores do processo. Amém? Então, seguir a Jesus exige renúncia, exige obediência. Como eu sempre digo aqui, o segredo é obedecer. Por quê? Deus tem promessa para quem obedece. Amém? Glória a Jesus. Então agora você sabe por que Deus nos coloca à prova. Para nos capacitar, para nos moldar, para nos deixar pronto para pregar o Evangelho. Não é fácil, mas tudo é possível aquele que crê. Amém? Agora eu quero orar por você. Mas antes de orar, deixa eu ler a passagem que está no livro de Hebreus 10:36, que diz: Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Amém? Então Deus prometeu uma coroa de vida eterna, mas para todo aquele que permanecer fiel até o fim. Amém? Glória a Jesus. Agora eu quero orar por você. Se você puder, curve sua cabeça e feche seus olhos. Se não puder, fique com os ouvidos atentos à oração que vai ser feita agora. Amém? Vamos orar. Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz dizendo: este é o caminho, siga-o. Senhor, fala ao meu coração, Senhor, por meio da tua palavra, para que eu tenha entendimento e revela-me, Senhor, as áreas de minha vida e que não estou me movendo em direção ao alvo correto, Senhor. Senhor, meu Deus, se existe algo que devo fazer, mostra-me para que eu possa corrigir o rumo da minha vida, Senhor. Senhor, meu Deus, desejo seguir tua vontade e teus caminhos, porque sei que não nos compete dirigir os nossos passos sozinhos, Senhor. Senhor, eu quero andar de acordo com a tua vontade, que é perfeita para a minha vida. Por isso eu te peço, Senhor, que cumpra todos os teus propósitos para mim e me torna, Senhor, me torna a ser a pessoa que criaste para ser, hoje e sempre, em nome de Jesus. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, meu Deus, eu te peço que visite, Senhor, aquele que se encontra nas UPA, nos hospitais, nas alas vermelhas, nas alas amarelas. Senhor, meu Deus, aquele que está passando por uma cirurgia neste momento, que a tua poderosa mão alcance, cure e salve para a honra e glória do teu nome. Senhor, meu Deus, ajuda aquele que está se recuperando, que o Senhor possa dar uma boa recuperação conforme a tua vontade. Senhor, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego. Ajuda aquele, Senhor, que está tentando se livrar dos vícios. Senhor, nos ajuda a ser diligente na tarefa diária de guardar a tua palavra na mente, no coração e no juízo. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nos dá a madrugada em paz, tranquila e restaurador da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.